Olá, turma, bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto sobre função, a gente vai rever hoje, fazer uma revisão sobre o zero ou raiz de uma função afim. Função afim, também conhecida como função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau. A função afim, a função do primeiro grau, ela é escrita da seguinte forma: f de x igual a x mais b. Ou a gente pode representar por y igual a x mais b. No lugar do f de x, a gente pode colocar um y igual a x mais b. Quem determina o grau da função, a gente já sabe que é o expoente da variável. Quando não tem expoente, o expoente é 1, então ela é uma função do primeiro grau ou função afim. Zero ou raiz da função afim vai ser o valor que vai tornar essa função, a função f de x, igual a zero. Então, para a gente calcular o zero ou a raiz da função, basta a gente pegar a função e igualar a zero. Se f de x vai ser igual a zero, então a gente vai ter ax, que é a função, mais o b igual a zero. Aí aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? O que tem a variável fica de um lado e o que não tem a variável vai para o outro lado e a gente finaliza esta equação do primeiro grau. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a x menos 2. Então, a gente vai pegar essa função e igualar a zero. Então, se f de x é igual a zero e o f de x é igual a x menos 2, então a gente vai ficar com x menos 2 igual a zero. Aí aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Uma equação é uma expressão matemática onde a gente encontra letra, que é a variável, número e a igualdade. Se a gente tem a variável, o número, o valor numérico e a igualdade, então a gente tem uma equação. Se não tem expoente, uma equação do primeiro grau. Para a gente resolver a equação do primeiro grau, a gente vai ficar desse lado, no primeiro termo, só com a variável, que no caso é o x, só o termo da variável, e do outro lado a gente vai ficar com os valores numéricos. A gente já tem o zero, que está do outro lado, e aqui a gente tem o menos 2. A gente tem uma subtração, e a operação inversa da subtração é a adição. Então vai ficar mais 2. 0 mais 2 é igual a 2. Então x é igual a 2. Então, o zero ou raiz dessa função, x igual a 2. Nosso segundo exemplo, f de x igual a 2x menos 4. Então, a gente pega a função, que é 2x menos 4, e iguala a zero. Então, vai ficar 2x menos 4 igual a zero. No primeiro termo, no lado esquerdo, vai ficar só o termo do x, da variável. No caso, o 2x. E do outro lado, a gente vai ficar com os valores numéricos. No caso, o 0 e o 4. Subtração, operação inversa da subtração, a adição. Então, vai ficar 0 mais 4. Então, a gente tem aqui 2x, que é o primeiro termo do primeiro membro, igual a 0 mais 4, dá 4. Então, 2x igual a 4. Se 2x é igual a 4, x vai ser igual a 4. Aqui a gente tem a multiplicação, operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, x igual a 4 dividido para 2. Então, x é igual a 2. 4 dividido para 2 igual a 2. Então, o zero ou raiz dessa função vai ser igual a 2. A gente também pode fazer a prova substituindo o valor do x aqui no x. 2x, então vai ser 2 vezes o 2, que dá 4, menos 4 igual a 0. E aí a gente tem a prova que esse valor é o zero dessa função, quer dizer, é o termo que vai tornar essa função igual a zero. E o nosso terceiro e último exemplo de hoje, a gente tem f de x igual a menos 3x mais 15. Igualando essa função a zero, a gente vai ficar com menos 3x mais 15 igual a zero, igual a função a zero. O termo que tem a variável é o 3x menos 3x, então ele vai ficar no primeiro membro. E o mais 15,
Operação inversa da adição e subtração vai ficar 0 menos 15. Desse lado, o valor da variável. Nesse segundo termo, né, o segundo membro, os valores numéricos. O 0, o 15 está positivo, né, está somando, então ele vai passar a subtrair na operação inversa. Então a gente vai ficar com menos 3x igual a menos 15, né? 0 menos 15, menos 15. X vai ser igual a menos 15. Está multiplicando, passa dividindo. Na divisão de números inteiros, sinais iguais, o resultado é positivo. Positivo, tanto faz a gente colocar o sinal como não. 15 dividido para 3 é igual a 5. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.